Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre dor abdominal em criança. Com certeza essa é a principal queixa de procura lá na hora do exame. Então, meu nome é Vânia, eu sou médica radiologista. Hoje eu estou aqui para ser a sua doutora, para esclarecer dúvidas sobre esse assunto que é tão comum durante os exames. Vamos começar? Vem comigo. A dor abdominal em crianças é uma queixa frequente e que costuma gerar algumas preocupações nos pais. Porém, é importante destacar que na maioria dos casos essas dores elas são funcionais, são benignas, ou seja, coisas tranquilas de se resolver, certo? Eu vou explicar melhor sobre isso em breve, aguarda um pouquinho. Antes de mais nada, eu costumo dizer isso sempre, o mais importante é descartar a causa grave, aquilo que é importante de resolução rápida, né? Por isso que vocês vão ao médico, vão ao hospital. Vamos entender um pouco mais sobre essas diversas causas da dor abdominal em crianças? Quais causas podem ser? Podem estar relacionadas a infecções intestinais, vírus ou bactéria, intolerâncias gastrointestinais a alguns alimentos, né? Podem estar relacionadas a infecções do trato urinário e muitas vezes essa relação com o trato gastrointestinal que eu acabei de falar pode estar relacionada a simplesmente ansiedade e estresse na criança, certo? Agora, o que mais preocupa o papai e a mamãe? A tal da apendicite, né? A apendicite é uma inflamação do apêndice. Então, eu vou mostrar aqui no cantinho onde que fica essa estruturinha lá dentro do nosso corpo. Ela costuma preocupar os pais porque é uma condição cirúrgica, certo? Então, realmente devemos descartá-la. Papai e mamãe que leva lá no consultório a criança, ele está correto. Temos que descartar aquilo que é grave. No entanto, o diagnóstico dessa condição, a apendicite, ela pode ser difícil e requer muitas vezes de exames complementares para confirmar a sua presença, que é quando eu apareço lá na sua vida fazendo ultrassom abdominal. E aí nós vamos ressaltar um detalhezinho aqui, que o ultrassom abdominal não é o principal exame para a gente detectar a apendicite, certo? É difícil ver o apêndice. Em alguns casos específicos a gente visualiza bem, como crianças magrinhas, com bom jejum, mas uma dor abdominal com forte suspeita de apendicite e um ultrassom abdominal normal ainda pode ser, certo, papai e mamãe? É que o doutor vai solicitar alguns exames complementares mais específicos, como a tomografia, para poder chegar nesse diagnóstico, ok? Então, um ponto importante e fundamental é a comunicação com a criança, pois isso nos ajuda a identificar a causa da dor abdominal. Então é necessário, papai, antes de você levar lá para o consultório, preste atenção em alguns aspectos, como a localização da dor, se ela é contínua ou intermitente. O que é intermitente? Vem, vai, certo? E se há outros sintomas associados, como náusea, vômitos, febre, ok? Não são alguns sinaizinhos de alarme que vai preocupar a gente ou não. Voltando então para aquela dorzinha abdominal, a famosa dor abdominal funcional. O que seria isso? Então eu vou destrinchar em breve, que é aquilo que não precisa se preocupar, certo? Não é cirúrgico, então não é grave, ok? Antes disso, é importante entender aqueles sinais de alarme que eu acabei de falar, que é o que realmente preocupa, né, nos casos de dor abdominal em crianças de um modo geral, tá? Então, dependendo das características da dor abdominal, nós podemos pensar em alguns diagnósticos diferenciais. Algumas crianças podem realmente ter uma má formaçãozinha intestinal. O que é outra coisa grave? Uma invaginação intestinal, quando o intestino entra dentro do outro, certo? Entra dentro de si mesmo. Divertículo de Meckel. O que significa isso? É quando uma partezinha do intestino, ele cresce para dentro, certo? E aí ele pode inflamar e dar alguns probleminhas. Então, em alguns casos específicos, como esses que eu citei, elas podem evoluir com complicações agudas, sendo necessário um diagnóstico precoce e muitas vezes até correção cirúrgica. O que a criança pode apresentar também? Como causas: diarreia aguda por uma infecção.
Ela pode estar com pancreatite, inflamação do pâncreas, né? Pode ter alguma ulcerazinha no estômago, na região do duodeno, que é um pouco abaixo ali da região do estômago, ou esofagite, que é um pouco acima do estômago, certo? Ela pode ter algum cálculo biliar, e esse cálculo biliar pode evoluir realmente para uma inflamação da vesícula biliar. Então tem essas causazinhas aí que podem estar surgindo, certo? As famosas intolerâncias a certos carboidratos, né, ao glúten, então a lactose, tudo isso deve ser investigado, ok? Algo importante a ser frisado é que a dor abdominal, olha que interessante, ela pode ser provocada por doenças em outras partes do corpo, que vai se refletir onde? Na barriga, tá? Qual o exemplo? Uma pneumonia. O que é a pneumonia? Uma infecção dos pulmões, né? Pode ser por vírus, por bactéria. Então essa pneumonia, ela estimula algumas terminaçõezinhas nervosas e vai, ó, simular uma dorzinha lá na barriga, certo? Então faz exame de tudo quanto é jeito, nossa, não tem nada na barriga. É porque realmente pode ser em outro local, tá, mamãe? E aí a criança, ela sente uma dor referida na barriga, ok? Então, outra coisa seria uma torção do testículo, torção de ovário, tá? Aí nesses casos é um pouco mais grave, é necessário realmente um diagnóstico precoce, porque muitas vezes será necessário uma cirurgia, até mesmo de emergência, ok? Por que eu falo sobre isso? Porque a dor abdominal, 80% a 90% são funcionais, benignas, tranquilas, mas nunca se esqueça, mamãe e papai, de excluir aquilo que é grave, tá? Aquilo que realmente necessitaria de uma cirurgia, de uma conduta mais rápida, certo? Então vamos lá. Quais são os sinais de alarme para casos de dor abdominal em criança? Vamos pensar? Perda de peso involuntária. Nossa, mas minha criança come normal, ou minha criança parou de comer, né? Assim, ela tá perdendo muito peso e não tem motivo, ela não tá fazendo muito exercício. É involuntário, ela não quer perder peso, mas ela está perdendo peso, ok? Desaceleração do crescimento. Então, por isso que é necessário ficar acompanhando com regularidade o crescimento da criança. Tá vendo que tá sendo exponencial? A criança tá crescendo, você faz uma marcazinha ali às vezes na parede, né? Cada papai tem seu costume. Mas não, ela parou de crescer, opa, peraí, né? Sinais de alarme. Perda de sangue pelo trato gastrointestinal, ou seja, fez um cocôzinho ali com sangue. Vômitos significativos, eu tô falando de um vômitozinho só? Não, vômitos significativos, aqueles que não passam, aqueles recorrentes, ok? Diarreia severa, aquela que preocupa, tá um pouco intensa, ou que não passa, prolongada, crônica. Dor persistente no quadrante direito ou inferior, certo? Numa aulinha eu vou falar sobre a apendicite, eu vou explicar melhor o porquê dessa informação. É importante a gente pensar e descartar na apendicite de acordo com a característica da dor. O que mais? Disfagia. Nossa, tá me xingando. Disfagia é dor ao engolir. Dói ao engolir, tá? Também a puberdade tardia. Nossa, mas a minha criança já tá com 13, 14 anos, ela não tem nada desenvolvido. As coleguinhas já estão com peitinho, já estão com pelinhos debaixo do braço, na região pubiana. A minha criança não tem nada, certo? Então, alguns sinaizinhos que chamam a atenção, que tá saindo do normal, aí vamos investigar, tá? Associado a uma dorzinha abdominal recorrente. Então, esses são os sinais de alarme que levanta a bola ali. O que será que tá acontecendo com o meu bebê? Será que é grave? Bebês, né? Para as mães, eu acho que sempre serão bebês. Sou mãe de 2, 10 e 11 anos. Ainda são meus bebês, gente, então desculpa aí. Mas bebês é criança de um modo geral, tá? Então, o que é importante a gente levar em consideração? Devemos observar se essa dor, ela está afetando o bem-estar e as atividades da criança. Caso as dores elas sejam frequentes e intensas, aí é recomendado procurar um médico para uma avaliação mais detalhada. Ou se você identificou algum desses sinais de alarme que eu acabei de falar nesse vídeo, certo? O ideal é levar o seu filho para um atendimento médico, que aí lá vai ser feito um diagnóstico e um tratamento, que pode incluir ou não uma intervenção cirúrgica ou mesmo ser introduzida alguma ação medicamentosa, ok? Então nós vamos falar agora sobre aquelas famosas dores funcionais gastrointestinais.
que correspondem à maioria dos casos das dores abdominais em crianças. Essas dores abdominais, elas são relacionadas a fatores sociais, psicológicos, genéticos inclusive, biológicos, como que essa criança foi criada, qual meio ela está. Então é importante citar os fatores ambientais, ou seja, ela tem um caráter multifatorial que envolve tudo aquilo que a circunda, certo? Ambiente, alimentação. Então, alguns exemplos destas causas de dores abdominais funcionais eu vou só citar, mas não se preocupem não, tá? São alguns nominhos: dispepsia funcional, síndrome do intestino irritável, enxaqueca, constipação, certo? Para esse vídeo não ficar muito extenso, vou fazer uma outra aulinha. No final você pode clicar se você quiser entender um pouquinho dessas 4 condições que eu acabei de citar, tá? Por enquanto, não vamos nos se preocupar com esses nominhos, só vamos entender que são aspectos benignos, aspectos que dá para você lidar com a criança, condicioná-la para que essas dores abdominais parem. Então, para aprofundar um pouco mais nestes assuntos, depois você clica no link no final desse vídeo, tá? Combinado? E agora então, chegou o momento mais esperado, acredito eu, que vocês estão querendo aí, né? Como que trata a bendita da dor abdominal? Que criança não para de reclamar lá em casa. Preocupa tantos pais. Então o tratamento, ele é específico, de acordo com o diagnóstico. Lembrando sempre que a automedicação não é a melhor opção, tá? Então, papai, tem algum sinal de alerta que eu acabei de falar? Leva no médico. Leva no pronto-socorro, vamos ter um diagnóstico, vamos ficar tranquilos que não é nada grave. Agora, no caso daquelas dores abdominais funcionais, que são, a parte das vezes, as causas das dores das crianças, é importante incentivar uma alimentação saudável e balanceada, o consumo de frutas, legumes, verduras, evitar aqueles alimentos gordurosos, processados. Vamos incentivar a prática regular de atividades físicas, que é essencial para prevenir alguns problemas gastrointestinais. Além disso, algumas orientações comportamentais durante os episódios da dor abdominal podem ajudar, assim como algumas terapias cognitivo-comportamentais, tá? São todos fatores que podem ajudar essas crianças no momento daquela dor abdominal de origem funcional, já que essa dor ela é de origem multifatorial. Lembra que eu comentei agorinha? É um pouco trabalhoso fazer a criança ter uma alimentação saudável. Papai, eu não quero ver fruta, não quero. Gente, é trabalhoso. Mas também não é trabalhoso ficar levando de madrugada lá no pronto-socorro quando a gente tá cansado, com sono de um dia extenso de trabalho? Então é um passo para trás, para 2 para frente. Vamos cuidar do que dá pra gente fazer dentro de casa, essas alterações comportamentais, e vamos ver, é um teste terapêutico se a criança para com essas dores abdominais, certo? Porque isso vai ser, uma tranquilidade, tá? Para a mamãe e para o papai, certo? Por fim, é fundamental que os pais fiquem atentos aos sinais de alarme, mais uma vez que eu citei aqui nesse vídeo, dos seus filhos. Casos de dúvidas e preocupações, não deixem de procurar o profissional de saúde para obter um diagnóstico correto, certo? E receber o tratamento adequado. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? O que mais que vocês gostariam de saber? O que vocês gostariam aqui que a sua doutora falasse? O que vocês gostariam de saber aqui comigo? Certo? Que eu sou a sua doutora. Escreve aqui no comentário, ok? Me segue para mais vídeos. Tchau!